Olá, bom dia família. Louvado seja o Senhor. Obrigado por se juntar a mim novamente hoje. E Diana hoje, estou muito feliz por ter você conosco. Ela tem estado muito ocupada fazendo outras coisas para o ministério e fazendo outras coisas. Não tenho conseguido tê-la tanto. E eu disse a ela, esta noite você estará aqui comigo. Eu preciso de você. Então, estou animado por você estar aqui. Eu com certeza amo você. Você sabe, vamos repassar algumas das coisas. Diga oi a todos. Oi. Sim. Eu não. Sim, estamos muito gratos. Você sabe, é emocionante estar no ministério e se esforçar como fazemos. Você sabe, sabemos que Jesus está vindo. Temos uma expectativa. As pessoas dizem, Brandon, o que você faz? Você realmente acredita que Jesus está indo além de qualquer coisa? Estou lhe dizendo, estamos no último dos últimos segundos dos últimos dias. Jesus Cristo está vindo, senhoras e senhores. E é hora de você ter a sua expectativa das manifestações e da glória de Deus. Ficar entusiasmado com o que Deus está prestes a fazer nestes últimos dias. Mas vou repassar um pouco o que vi no avivamento. Você sabe, eu lhe contei sobre os anjos e todas as coisas e o óleo saindo do céu. E as pessoas ficam tipo, Brandon, isso é exagero. E eu digo, sim, isso está muito acima de tudo que ousamos pedir ou agradecer a Deus por servirmos. Mas eu quero falar sobre esta noite hoje, seja lá o que for, onde quer que você esteja, de manhã, de dia ou de noite, seja o que for. Eu quero falar sobre o que está acontecendo com a Rússia. O que sinto em relação a esta cautela que tenho no vale das decisões que o presidente Trump está a tomar neste momento. E eu não quis dizer, você sabe, eu quero dizer isso, nós, Diane e eu, brincamos um com o outro sobre chamá-lo de Sr. McCall e coisas assim. Não queremos desrespeitar o presidente. Oramos por ele. Nós amamos nosso presidente e apoiamos ele, mas apenas brincando. Você sabe, eu diria que mesmo se eu fosse amigo dele e saísse com ele, eu o chamaria de senhor McCall porque ele sempre parece natural, parece que está prestes a cair de um penhasco e Deus o salva e ele ganha o caso. Sr. McCall sempre foi vitorioso. Então, não era o Sr. McCall que era um idiota. Sr. McCall venceu. E sempre era você. Como isso aconteceu? Foi apenas a mão de Deus ou você sabe desta forma você olha para algumas das coisas quando você observa e você vai eu não sei você sabe se isso vai dar certo eu não sei mas Deus e é por isso que digo que o Senhor. Você o assistia no desenho animado sempre que estávamos crescendo e ele estava andando na viga de aço e ela passou pela janela e ele saiu do outro lado, mas ele nunca se machucou e você vai. Isso foi muito legal. Você sabe. E é por isso que rimos. Chamamos isso de muita oração. Muita oração. Portanto, sabemos que o Sr. McCall vai ficar bem. Então nós simplesmente não vou me preocupar com ele. Por que ele está conversando com a Rússia agora? É aí que o que Mu está fazendo? Sr. McCall, não fale com a Rússia. Terceira, não quero dizer desrespeito, mas só estou dizendo que me fez pensar muito nisso sempre que ouço esses artigos. Então entrei em contato com Dom A e disse, quer saber? O que você acha do que está acontecendo? Ela me contou, ela disse, isso é o que meu pai profetizou sobre a Rússia. E vou reproduzir esse clipe aqui em apenas um segundo, mas quero repassar o que o Senhor nos mostrou. O que foi? Provavelmente de volta. Não sei. Braden pode mostrar um pequeno clipe, mas eu vi uma experiência do tipo Jason Bourne. Eu vi Zelensky cheirando cocaína e ele tinha prostitutas ao seu redor. Eu vi que ele tinha notas de 100 milhões e 100 e eles estavam em um avião e ele ia fugir. Mas havia um plano nos próximos dias com a Rússia e a América para removê-lo como uma experiência de Jason Bourne. Então eu vi uma espécie de decisão de Jason Bourne sendo tomada quando isso aconteceu. Eu vi a Rússia levar metade da Ucrânia até Kiev e eles trouxeram um novo governo que era pró-Rússia.
pró-Ucrânia e trouxe paz para a região porque o fantoche estava sendo manipulado pela Wayne Cronone e ele estava olhando com seu nariz de Pinóquio, olhando para Cronone. Do que devemos fazer? O que devemos fazer? Então, achei isso meio interessante porque sempre que eu tinha visitação do Senhor e ele estava aqui na visão, eu via um homem russo de bruços com um chapéu de meia preta e calça preta, tudo preto, certo? E ele tinha um tamanho enorme. Então dou a palavra do que ouvi o Senhor dizer. E então ele vai ser amigo da Rússia. Vamos juntar nosso dólar novamente. Veja este artigo aqui. Agora você vê o que o que a Rússia está dizendo hoje, que eles querem se juntar à América e ao dólar e estão querendo fazer isso. Então, o que acontecerá com os tijolos se eles fizerem isso? Eles estão abandonando o sistema de tijolos quando disseram que ajudaríamos Cuba com o próximo que vi aqui? Você pode ver isso. Então Cuba e a Rússia estão querendo fazer acordos petrolíferos e tudo mais. Então, o que está acontecendo com tudo isso? Isso é apenas uma cortina de fumaça? Porque eu vi o diabo da Tasmânia girando em torno de Putin, criando uma grande guerra com esta nova arma sobre Varsóvia que nunca foi usada antes. E ele estava com as mãos assim, olhando para as cartas e disse, só preciso ganhar tempo para passar pela sua presidência e então agirei. Porque ele estava procurando uma liderança mais fraca. Então ele estava olhando para suas 5 cartas de pôquer. Ele tinha uma cara de pôquer, como você viu no desenho que fizemos. Ele tinha as cartas de pôquer. Ele estava conseguindo e tentando descobrir qual seria sua melhor jogada para vencer o jogo, porque ele queria reconquistar todas essas áreas. O que era a antiga União Soviética e tudo isso naquela época, certo? Então vemos essas coisas. O que está acontecendo agora com sua decisão? Eu não sei como ele está sendo sorrateiro? Eu acredito que ele é. Quero que você ouça essa palavra de Kim Clement, eu nem sei. Ela não me disse a data disso. É uma palavra de 47 segundos. A outra coisa que o Senhor me disse hoje, Jacó, foi, Kim, diga ao meu povo para ficar de olho na Rússia porque há um enorme engano que está acontecendo e ainda está para ser revelado e onde as pessoas irão adotá-lo. Não sei exatamente o que é, mas vi esta mão saindo da Rússia e esta mão sendo estendida ao povo cristão e aos judeus como se fosse um amigo. Não é um amigo. A Rússia não é amiga dos judeus e nem amiga dos cristãos. Não estou falando do povo da Rússia. Estou falando da administração e dos líderes. Eu vi o engano vindo da Rússia. Eu vi uma mão saindo como se fosse apertar e então quando a mão foi sacudida por mantos roxos e vestimentas religiosas, eu vi a mão levantada e então esmagando-os no pescoço. Então eu acho isso interessante. Eu acredito que a mão da qual ele está falando é toda a perseguição que está chegando à igreja. Perseguição chegando aos judeus. Todas as coisas que vi, o antissemitismo, as coisas que estão prestes a explodir em outro nível. Mas como eu disse, sei que ele fluiu no profético. Tenho visões e acredito que as visões mudam através da oração. As coisas mudam as coisas. Agora, acredito que uma visão é muito diferente de uma visão profética, assim diz o Senhor. Tem muita gente que discorda de mim. Eu não me importo com o que você realmente acredita. É tudo o que você sente que o Senhor está guiando você e o que quer que você sinta. Isso é exatamente o que eu sinto. Tenho muitas visões e o Senhor me mostra essas coisas através da oração. Ele disse, seu trabalho é ter um canal de oração e dizer às pessoas o que está por vir e você mudará as coisas através da oração.
É por isso que sempre olhei para isso como um vigia dizendo às pessoas que agora é profético. Como eu disse que tem lentes proféticas. Na minha opinião é diferente, mas me rendo à unção do profeta. Então ouvimos todas essas coisas acontecendo. Vemos essas coisas importantes acontecendo. Achei muito interessante. Diana disse, você notou as pessoas no Twitter falando sobre as 3 pílulas, os 3 como postes elétricos no Super Bowl, que parecia que Boone estava no meio com a cruz e parecia que ele estava sendo como Jesus. Eu me perguntei muito sobre qual seria o significado satânico por trás disso, porque o Senhor disse que havia um grande significado satânico por trás do show do intervalo do Super Bowl. Bem, sabemos que há muitas Jezabels correndo por aí, dançando e agindo de maneira estúpida. Mas o que vimos com o cara que era adorador do diabo e que nasceu de novo foi diretamente na comunicação com o diabo. Ele fez um vídeo falando sobre como o show do intervalo do Super Bowl era demoníaco. Bem, não assisti tudo, mas acho que foi interessante. Acredito que o nome dele seja John Erendace ou algo parecido. Eu não me lembro. Braden pode colocá-lo lá embaixo. Não sei muito sobre esse homem, mas achei interessante porque ele disse que havia muitas coisas satânicas no show do intervalo do Super Bowl. Agora, eu não queria Dino. Foi um lixo. E então, sempre que você tiver um bando de maricas correndo por aí, eu protejo e honro minha esposa. Eu não vou tentar. Vou olhar para o chão. É que foi ruim. E então, você sabe, eu sou. É constrangedor o tipo de lixo que eles tentam nos alimentar na internet ou na TV. Nosso grupo de jovens era nosso, nossos jovens estavam se divertindo e nossa igreja estava se divertindo. Eu nem sei o que eles fizeram e o quão embaraçoso isso foi para nós, para as pessoas da igreja e para alguém com algumas das coisas que foram mostradas durante isso. Só estou dizendo a todos vocês que estamos em um tempo como nunca antes, onde a escuridão está ficando mais escura, mas a luz está ficando mais clara agora, repassando aquelas palavras proféticas. Repassando o que o Senhor nos mostrou sobre o centro talvez e ficando entusiasmados com isso. Mas a escuridão e sinto muita cautela em relação a este vale de decisão e as coisas que Trump está acontecendo são o que está acontecendo com Trump agora. Eu disse que um grande antissemitismo surgiria nos próximos dias. Por quê? Porque acredito que Israel provavelmente agirá sozinho contra o Irão. Talvez eles o façam e nós os apoiaremos. Você vai lá e faz isso e nós o apoiaremos. Por que haveria quando eu vi por que haveria tanto antissemitismo em todo o mundo que a comunidade judaica se desenraizaria e quereria voltar para casa porque sentiam que suas vidas estavam em perigo sendo judeus em Nova York ou onde quer que fosse? Há algo que vai desencadear isso. O Senhor está alertando isso. A outra parte agora eu estava acordando e entre a vigília e o sono, ouvi isso. Eu disse a você que haveria eventos de bandeira falsa do cisne negro que trariam a atenção de volta para ABC, NBC, CBS, CNN para dar-lhes credibilidade, tentando obter credibilidade de volta para eles, para obter uma base para fazer você sentir pena deles e querer que eles os assistam novamente. Vou dizer isso de novo. Eles vão querer tentar causar uma distração para que você olhe aqui, porque estão perdendo o público. E o Senhor disse, fique atento aos grandes eventos nos próximos dias que farão com que você olhe mais para MNBC, ABC, CBS, CNN. O que aconteceu nos últimos dias? O que aconteceu nos últimos dias? Bem, não estou tentando ser desrespeitoso com a senhora que foi sequestrada. Eu não estou de jeito nenhum. Mas eu quero que você seja mais inteligente. Pense sobre isso. A senhora, o FBI, tudo isso, é tudo sobre ela, sua família e a rede para a qual ela trabalha. O que aconteceu com isso? Há mais nisso? Faz sentido o que estou tentando dizer a todos vocês?
É este o evento que atrai as pessoas de volta para clicar neles em vez de assistir às redes sociais para dar a ABC, NBC, CBS uma posição mais segura? Um pouco de alguma coisa, depois um pouco mais de alguma coisa. Um pouco mais para lhes dar mais credibilidade. Você sabe o que? Porque você começa a sentir pena do indivíduo. Você começa porque somos solidários. Oh, a mulher de 85 anos. É muito triste. Este é o cara, ela é a mãe e todo mundo assiste lá dentro. Ah, mas então você tem uma conexão pessoal. Você nem a conhece. Mas muitas pessoas vão conseguir conexões pessoais através de histórias e mídias sociais quando você nem sabe quem são essas pessoas através de Erika, através de todas essas coisas diferentes. E então você tem escândalos sobre Erika e eles estão falando sobre todas essas coisas. Eu simplesmente fico fora de todas essas coisas. Eu faço. Eu não me importo. As pessoas me mandam alguma coisa. Ei, Diana, você precisa ler. E eu disse a ela, Diana, precisamos filtrar mais, nosso filtro. Isso faz sentido? Mas estou tentando lhe contar o que estou ouvindo. Lembre-se dos eventos para dar um toque de leveza a isso aqui. O inimigo tentará fazer isso de alguma forma. E pensei, o que faria um povo querer assisti-los novamente? Como eles farão isso sutilmente? Como eles fazem isso sutilmente? Outro evento de 11 de setembro? Não sei. O que os faz se tornarem vítimas? O que faz o povo americano sentir um pouco de pena deles? É uma coisa ou são várias coisas? Mas o Senhor disse que isso aconteceria porque outros meios de comunicação alternativos como Alex Jones e Benny Johnson e alguns desses outros estão atraindo muita atração. Seus canais estão explodindo. 6 milhões de visualizações, tudo isso. E então voltei e estava olhando qual é a contagem média de visualizações no Google para algumas dessas redes de TV, como a televisão cristã. E eles disseram que a contagem média de visualizações em todo o canal durante um dia assistindo-os falar foi de apenas 150 mil. Nem mesmo mais de 1 milhão. 150 mil. E não vou lhe dizer quem era, mas vi uma organização cristã. O principal deles era 150 mil pessoas na TV por ano, por dia. Um dia. E eles têm milhões de dólares em despesas gerais. E pensei que certamente isso não pode estar certo. Mas quando você olha o que eles dizem sobre quanto custa por dia a CNN e alguns desses outros lugares, não é apenas alguns milhões. Eles estão perdendo seu público. Eles estão perdendo. Mas quando você olha para a contagem de vídeos de Benny Johnson, os inscritos e as visualizações que ele obtém em um vídeo, vê-se que está na casa dos milhões. Alex Young aos milhões. Eles estão pegando as pessoas que estavam aqui. Eles estão tirando daquela piscina. Então, como eles trazem essas pessoas de volta? E é isso que estou tentando dizer. O Senhor disse porque o que eles querem fazer nos próximos dias é conseguir uma posição segura na mídia, uma posição segura na comida, uma posição segura na política, uma posição segura porque eles precisam fazer você acreditar e pensar que eles são credíveis novamente porque perderam sua credibilidade. E as pessoas e o mundo, não apenas o corpo de Cristo, estão dizendo, terminamos. Então, estamos vendo isso. E então, vamos ver o que acontece nos próximos dias. O Senhor disse, vigie 2026, 2027 e 2028. E eles dirão que haverá mais pressão no YouTube para censurar o que esses grandes artigos de notícias da plataforma do YouTube, essas estações de mídia poderão dizer, porque tirarão seu AdSense e coisas assim. Ser capaz de dizer, escute, você vai dizer o que queremos que diga em sua plataforma ou tiraremos isso de você. E foi isso que vi acontecer. Então, eu só queria repassar isso porque essas são as coisas que estou vendo. Então, nós vemos todas essas coisas acontecendo. Isso é grande. Há muito, mas eu não queria ser rápido em apenas lançar vídeos sobre algumas dessas coisas, porque eu sinto isso. É que há uma mudança na maré. Há algo acontecendo neste vale de decisão agora.
Há algumas decisões importantes sendo tomadas quando Benjamin chegou à Casa Branca ontem ou anteontem, seja lá o que for. Gente, pessoal, foi isso que eu vi. Foi sobre isso que o Senhor nos alertou. Estamos aqui. É hora de acordar. O que virá em 2026? Como será o resto? O que veremos nestes 250 anos? E eu contei a vocês sobre as experiências e abalos do Red Dawn em nossa nação, sacudindo na Europa o euro e as pragas e as coisas com o Bolab e todas as coisas que Dom era um biolaboratório que acabou de ser preso e estava fazendo experiências com ratos e todas essas coisas. Eu estava tipo, isso não é coisa. Esta coisa é como se não fosse um filme do Batman. Isso é coisa da vida real. Isso não é assistir ao Homem-Aranha e quem é um novo vilão. Isto é real. Isso é coisa real. Quem é o professor Xavier ou quem quer que seja, sabe? Não sei. Você gosta de ver alguns desses super-homens com os bandidos e você pensa, o que está acontecendo? Isso é uma verdadeira estranheza de super-herói ao vivo, você sabe. Não sei. Eu apenas tento repassar isso. Então, vocês sabem, mas nós amamos cada um de vocês e estamos muito gratos por vocês estarem aqui. Nós somos. Como eu disse, estou apenas observando. Eu sinto uma cautela. Sinto aquela grande tempestade na costa leste. Eu lhe disse que vi armas biológicas sendo retiradas da Rússia para serem colocadas em Cuba. É esta a oportunidade que eles estão fazendo isso? E eles estavam colocando-os no subsolo dizendo tempestade aqui. E foi no meio da noite, o tráfico e as coisas. E aqui vemos a Venezuela e todas essas coisas acontecendo. Será que tudo isso aconteceu quando você baixou a guarda? Presidente Trump, tenha cuidado em quem você confia. Tenha cuidado com quem você deixa entrar em seu círculo íntimo. Tenha cuidado com quem diz que estende um ramo de oliveira de paz para você dizendo, ei, queremos ser seus amigos de repente, quando eles eram seus piores inimigos. Lembre-se de quem está em seu círculo íntimo e em quem você confia. Não confie tão facilmente. Esteja atento a quem está em seu círculo íntimo. E quando isso acontecer, não aceite o conselho dos ímpios. É muito importante porque basta uma má decisão e isso fez com que o castelo de cartas caísse. China e Taiwan, todas essas coisas importantes. Vamos orar e comungar. Terceira esta é minha parte favorita. Você sabe, sempre que falo, tento ser o mais breve possível. Então, Pai, nós apenas erguemos este corpo diante de você. Estamos muito agradecidos, Pai, por este tempo de oração e apenas buscar você, Deus. E estamos simplesmente gratos por estarmos muito gratos por onde estamos nestes últimos tempos. Eu realmente acredito, Pai, estamos naquele ponto. Como você disse em setembro, estamos em um ponto sem volta. Estamos prestes a ver uma aceleração das coisas como gostamos. Será um choque tudo. E Senhor, estou muito grato. Senhor, a vida eu não quero olhar e dizer que a vida é ruim. Senhor, estamos prontos para sair daqui. Estamos muito agradecidos. Estou ansioso para estar com você. Não pela morte, mas pelo arrebatamento da igreja. E estou muito grato, Pai, por você estar voltando e nos reuniremos com todos os nossos entes queridos. E apenas o dia glorioso. Que dia de alegria será quando todos chegarmos ao céu. Cantaremos e gritaremos a vitória. Quando todos nós chegarmos ao céu, não será maravilhoso? Vai ser emocionante. Isso é tudo em que sempre acreditamos, tudo que já tivemos, tudo que será completo apenas dentro de nossos corpos, um corpo glorificado, tudo. Não. Estaremos diante do nosso Rei. Jesus Cristo está vindo. Estou ansioso por isso. Você sabe, estamos muito gratos e tomamos este corpo, Pai, e te agradecemos, Senhor, por isso, pois este é o momento de todos focarem no amor.
Agora, eles dizem isso, você sabe, nós nos concentramos no cupido e todas essas coisas. Não, eu apenas olho para isso e digo, eu simplesmente amo minha esposa. Temos um tempo a mais apenas para nos amarmos. Senhor, temos um dia extra apenas de lua de mel. Você sabe, acho que é um bom momento apenas para refletir e reacender o fogo em seu casamento. Você não precisa acreditar em toda a estranheza. Nós simplesmente nos amamos e é um bom dia só para amar sua esposa. Qualquer dia é um bom dia para amar sua esposa, mas principalmente no dia dos namorados para realmente tentar ser ainda mais especial, sabe? Não sei. Eu acho que é sempre bom tentar costurar, é como eu digo, então amor no casamento. Costure amor na pessoa com quem você esteve e que deu a vida para você para lhe dar filhos ou algo assim, você sabe. Faz sentido o que estou dizendo? É importante. Acho que os homens não precisam ser idiotas. Seja divertido. Divirta-se. Seja esporádico. Você sabe, ame seu cônjuge. Ame suas esposas. Ame seu marido. Ore um com o outro. Honre um ao outro. Eu realmente acredito que sempre posso sentir quando há um fluxo no espírito. Eu sempre digo, tudo bem, Diana, precisamos orar mais juntos. Precisamos ler mais juntos. Você pode sentir isso quando estamos em um relacionamento de aliança e trabalhando juntos. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mateus 18:20. Sim. Mateus 18:20.0. Então, aí está. Leia mais uma vez. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mateus 18:20, certo? Toda glória a Deus. E acredito que é isso que acontece quando você ora com sua esposa e ora com seu marido e diz, bem, eu não tenho ninguém. Bem, seremos seus dois. Diana e eu concordaremos com você. Você diz, bem, estou solteiro. Eu não tenho marido. Eu não tenho esposa. Concordaremos com você. É por isso que estamos aqui. Estamos orando com você para concordar com você. Você diz, bem, sou mãe solteira. Eu sou um pai solteiro. Eu não tenho nada. Não tenho ninguém com quem concordar. Eu não tenho cônjuge. Eu não tenho tudo. Bem, Diane e eu concordaremos com você. Oramos, tocamos, concordamos e dizemos, ei, tudo que está ligado na terra está ligado no céu. Tudo que está desligado na terra está desligado no céu. Acreditamos no poder da aliança. Acreditamos no poder da oração. E acreditamos nisso sempre que concordamos que tudo pode ser feito. 2 concordando, certo? 2 concordando, 3 concordando, 4 concordando, 5 concordando, não sei, mas eu só acredito de todo o coração, né? Pois muitas mãos fazem trabalhos leves. E é aí que estamos nestes tempos finais. Apenas crendo juntos como crentes unidos e sendo uma família. É por isso que dizemos bom dia família. Nós acreditamos nisso. Isso é o que somos. O corpo de Cristo. As pessoas dizem que sou católico. Eu amo os católicos. Eu quero que eles venham. Venha aqui. Amamos a Igreja de Cristo. Queremos o Batista. Queremos que não se trata apenas de ser carismático aqui. Nós somos o queremos o corpo de Cristo. Agora você diz, bem, Brandon, você diz certas coisas. Bem, sim, porque eu acredito em certas coisas, mas só estou dizendo isso por amor. Você diz, bem, eu não concordo com você. Isso é bom. Podemos concordar em discordar em algo, assim como nem sempre concordo com o que alguns membros da minha família dizem. Você não precisa concordar com todo mundo. Algumas pessoas que tenho tias que acreditam em toda a tribulação e coisas assim. E você vai, eu concordo em discordar de você, mas ainda te amo. E é por isso que acho incrível que vocês possam simplesmente amar um ao outro, apesar de nossas diferenças. Não precisamos ser maus. Você não precisa ser uma prancheta irmã e implicar com as pessoas. Basta dizer, ei, nós amamos você. Não precisamos concordar em tudo. Isso é bom. Você tem direito à sua opinião. E assim, mas ainda amamos você. E acho que é por isso que neste dia podemos focar no amor. O amor leva em conta um erro sofrido enquanto nos preparamos para entrar no dia do amor. Você sabe, Deus é amor.
Nós amamos amor, amorzinho. Você sabe, Deus é amor. Ande em amor nos próximos dias porque acredito na fé. A Bíblia diz que a fé opera pelo amor. E se você não está andando em amor e se sua fé, se você sente que sua fé está estagnada, verifique sua caminhada amorosa. Nem sempre concordo com o que as pessoas dizem e pregam no púlpito. Mas se você tiver que comer o feno e cuspir os gravetos, o irmão Hagin costumava dizer isso o tempo todo. Há algo de bom que você pode encontrar em qualquer coisa. Você pode, mas você tem que comer o feno e cuspir os gravetos. E é isso que fazemos. Encontre livros que o ajudem a crescer. Então, Padre, nós te agradecemos. Não sei. Teve um pouco mais, mas Pai, eu te agradeço, Pai, pelo corpo e a gente leva agora mesmo. Acreditamos que recebemos o seu poder de cura que flui dentro de nós em nome de Jesus. Tiramos o sangue. Aplicamos o sangue e o sangue nos valoriza. Aplicamos o eu imploro sangue sobre nossas casas. Suplicamos o sangue sobre nossas finanças. Chamamos aquelas coisas que não existem como se existissem. Falamos de bênção, aumento, multiplicação e favor sobre tudo em que colocamos as mãos. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Deus que servimos, por sermos abençoados. Temos aumento, temos favor, convocamos as sementes que plantamos, as sementes financeiras que plantamos, convocamos uma colheita 30, 60 e 100 vezes maior. Falo com as sementes que semeei. Você não fica mais adormecido. Você produz muitos frutos em nome de Jesus. Agora, anjos do Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Vai ministrar espíritos e fazer com que surjam em nome de Jesus. Eu invoco minha colheita, uma colheita abundante e linda, cheia de bênçãos financeiras. Agora, Deus, eu te agradeço, Senhor, porque onde eu plantei sementes ruins e eu e I precisamos de uma colheita fracassada. Eu chamo o fracasso da colheita em nome de Jesus e me arrependo das sementes ruins que plantei. Obrigado, Senhor, eles foram lavados no sangue. E Pai, chamamos isso de fracasso na colheita dessas sementes. E nós te agradecemos, Senhor, por aqueles que semeamos que eram ruins. Chamamos isso de quebra de safra. Dizemos que sua bênção e graça cobrem isso em nome de Jesus. E nós te agradecemos, Senhor, porque tua mão está sobre aquelas sementes boas e sobre as sementes ruins, elas estão secando e indo embora. Os pássaros os comem porque não queremos colher coisas ruins. O tempo de semear e a colheita nunca cessam. Tudo que o homem comer, isso também comerá. Você tem sementes boas e sementes ruins. É disso que estou falando. Você pensa, bem, está tudo bem em mente. Bobagem. Há intervalos de tempo em que há momentos em que você pode ter plantado algumas sementes ruins. Você pode ter tratado mal alguém. Você pode ter conversado mal com alguém. Existem sementes ruins. Você pode ter feito algo errado ou algo assim e tratou alguém de forma desrespeitosa ou fez mal a ele nos negócios. Eu não quero colher de volta. Pai, pedimos arrependimento pelas coisas. Você sabe o que estou dizendo? É disso que estou falando. Você não sabe. Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo sangue. Agora, é por isso que imploramos pelo sangue e valorizamos muito o sangue e o sangue valoriza nós. Aplicamos o sangue de Jesus sobre nós em nome de Jesus. E nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos pelo clima. Nós te agradecemos, Senhor, pela chuva. Nós te agradecemos, Senhor, pela colheita. Nós te agradecemos, Senhor, pelo crescimento da grama e pelas árvores e por todos os pássaros e por todas as coisas lindas que você está proporcionando para nós. E é quase primavera. E estamos muito gratos, Padre, porque o tempo está ficando ainda mais bonito agora. E Deus, nós te damos louvor e glória por isso agora mesmo em nome de Jesus. E pegamos esse sangue e aplicamos o sangue em nome de Jesus sobre nós. Amém e amém agora. Senhor, nós te agradecemos por isso. Pai, eu te agradeço, Senhor. Neste momento, imploro o sangue de Jesus sobre qualquer coisa que você queira nos mostrar. Se houver algo ininterrupto e desimpedido por qualquer espírito satânico ou demoníaco, aplica o sangue de Jesus durante nosso tempo de oração. E nós te agradecemos, Pai,
porque os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. E Pai, eu imploro o sangue de Jesus sobre nós e não somos apanhados por nenhum espírito familiar porque estamos sempre perto da videira. Obrigado, Pai. Estamos muito gratos, Pai, por tudo que você fez e por tudo que continua a fazer. E nós cedemos. Nós nos rendemos à unção do profeta. Eu me rendo. Eu me rendo. E seja o que for que você queira me mostrar, Pai, para alertar o povo, nós nos humilhamos diante de você, Pai. Atraímos para desviar. Você não, nós não usamos você. Você nos usa. Você nos usa. Não se trata de tentarmos usar você, Pai. Somos um navio. Você é o oleiro. Nós somos o barro. Nós somos o barro. Nós nos humilhamos diante de você hoje. Que sabemos que além de você não podemos fazer nada. Além de você, não podemos fazer nada. Que assim como Ele é, nós também somos neste mundo. Eu te agradeço, Padre. O que pode lavar meu pecado? Nada além do sangue de Jesus. O que pode me tornar completo novamente? Nada além do sangue de Jesus. Ó, precioso é o fluxo que me deixa branco como a neve. Nenhum outro encontrado eu sei. Nada além do sangue de Jesus. Então, Pai, nós apenas te agradecemos, Senhor, por este tempo. Suplicamos o sangue de Jesus Cristo sobre cada um de nós aqui. Agradecemos-te, Senhor, por estarmos sempre no lugar certo, na hora certa. Houve uma missa para as famílias da Colômbia Britânica que tiveram um tiroteio em massa e para todas as pessoas que todas as coisas aconteceram. Pai, eu te agradeço, Senhor, essas coisas param e imploramos o sangue sobre nossos filhos quando eles vão para a escola. Então nenhuma arma forjada contra eles prosperará. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas isso não acontecerá. Assumimos nossa autoridade sobre nossos distritos escolares. Nós assumimos autoridade sobre a escola de nossos filhos. Suplicamos o sangue de Jesus sobre nossos filhos hoje. Agradecemos, Senhor, por eles entrarem em uma escola e a luz de Deus brilhar tanto sobre eles, de modo que a professora diga, há algo diferente na sua garotinha, no seu menino aí. E você diz, ó, é porque eles têm Jesus. Porque eles estão tão acostumados com Helens perto deles. Eles dão, há algo bom em seus filhos. Por quê? Porque eles se destacam acima de todos os outros. E a glória do Senhor ressuscitou sobre seus filhos. Levante-se e brilhe porque a luz chegou e a glória do Senhor nasceu sobre nossos filhos, ao redor de nossas esposas, ao redor de meu marido. Acreditamos que os anjos do Senhor acampam ao redor deles em nome de Jesus, aquele Pai, que vai à nossa frente e prepara o caminho. E se você disse não vá hoje, algo acontecerá. Somos rápidos para te ouvir, Senhor. Somos rápidos em te ouvir e obedecer que quando você disser não vem aqui, nós te ouvimos. Você nos disse em tempos passados, você disse que haveria dias pela frente que se você não me ouvir com tanta atenção em relação a certas decisões que você toma em relação a esse dia, haverá pessoas que não estarão lá naquela noite. Eles irão para casa mais cedo porque não estão seguindo a voz do Senhor por causa de quão sombrios são estes dias. Se você tiver essa verificação interior, muitos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E eu acredito nas filhas de Deus. E eu acredito que se você for guiado pelo Espírito de Deus, Ele o guiará e guiará em toda a verdade. Você não precisa de uma voz profética para lhe dizer o que fazer. Nós agora mesmo, em nome de Jesus, chegamos diante de você, Pai, sabendo com ousadia que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos e filhas de Deus. E seremos guiados por aquela paz que excede todo o entendimento. Você disse,
siga essa paz interior. Siga aquela paz que excede todo entendimento. Seremos guiados pelo Espírito de Deus hoje. E quando você falar, ouviremos sua voz na voz de um estranho. Não iremos seguir. Assumimos autoridade sobre cada atribuição demoníaca, cada trama, cada plano, cada busca de maldição relativa à minha vida, relativa ao nosso ministério, relativamente às pessoas neste canal. Cremos, Pai, que aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são os filhos e as filhas de Deus. E serão conduzidos quando se tratar de onde devem viver, onde devem trabalhar, onde devem ir à escola ou à igreja. Eles serão guiados pelo Espírito de Deus. Você diz, ei, não é apenas para você estar em qualquer igreja que você queira estar. Você deve ser conduzido pelo Espírito de Deus, pois eles são filhas e filhos de Deus. Pai, acredito que somos guiados pelo Espírito hoje sobre onde devemos estar na igreja, onde devemos viver, onde devemos ir trabalhar. Não é o que pensamos. É porque somos guiados pelo Espírito de Deus. Você diz, bem, eu não sei sobre isso. Eu faço. Isso é o que a palavra diz. A palavra diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos e as filhas de Deus. Acredito que somos seus filhos. Somos seus filhos e seremos guiados por seu Espírito hoje em relação a onde devemos viver. Você disse, bem, não quero morar lá. Bem, o Senhor disse para morar ali. Eu vou obedecer. Eu oro e obedeço. Bem, ele disse, quero que você se mude para Timbuktu. Ok, pai. Estou a caminho de Tombuctu. Não sei onde fica, mas estou a caminho. Bem, eu não gosto porque eles não têm essa loja que eu gosto de comprar. Ah, sou guiado pelo Espírito de Deus porque Ele tem tudo que é perfeito. Cada plano, tudo que Ele tem para você é perfeito. E Ele conhece o seu futuro mais do que você conhece o seu passado. Então, serei guiado pelo Espírito de Deus. Você diz, ei, quero que você trabalhe aqui neste lugar. Vou te dar um favor lá e você será o gerente. Você será o dono daquela empresa antes que tudo acabe. Vá lá. Ó, Pai, sou guiado pelo seu Espírito. Não sei sobre essa empresa, mas não preciso porque sou guiado pelo Espírito de Deus e pelo Espírito de Deus. Paz que passa. Vá com sua paz. Se você sofre tormento, o medo também atormenta, mas o amor perfeito expulsa todo medo. E é por isso que digo agora, em nome de Jesus, que eles serão guiados pelo Espírito de Deus hoje. Eles serão guiados pelo Espírito de Deus em relação a onde deveriam estar. Estarei no lugar certo na hora certa, fazendo tudo o que o Senhor tem para mim, todos os dias, em todos os momentos. Estarei onde Ele me chamar porque sou guiado pelo Espírito de Deus. E eu acredito, Pai, que eles são conduzidos assim como Diane e eu somos conduzidos. Oramos juntos. Assumimos nossa autoridade. Nós usamos nosso pequeno livreto de autoridade e usamos nossa autoridade sobre o diabo todos os dias. Somos guiados pelo Espírito. Você diz, não vá aí. Não questione. Isso pode ser algo que pode salvar sua vida. Não vá àquela loja Sprout hoje ou não vá ao Walmart hoje. Não vá até aqui. Quero que você venha até aqui. Por quê? Bem, há uma senhora ali que precisa de oração. Lembro-me de quando a pastora Candace disse que estava sentada no Walmart porque Deus disse, quero que você vá falar com a senhora de suéter vermelho. E ela ficou na loja do Walmart por mais de 45 minutos esperando pela senhora de suéter vermelho. Ela disse, eu disse bem, ela não queria parecer boba, então pegou uma pequena peça de roupa da prateleira para ir até lá e foi até a caixa registradora e ia fazer o check-out e a senhora em seu crachá estava com um suéter vermelho, um suéter de Natal em sua coisa. E ela disse, oh meu Deus, o suéter vermelho. Ela diz, posso orar por você? Ela começou a falar com ela. Seu filho foi diagnosticado com câncer em estágio 4 e estava morrendo. Então o pastor orou por ele, impôs as mãos sobre ela na fila e o poder de Deus entrou na senhora. Ela começou a chorar. Havia toda uma fila de pessoas prontas para fazer o check-out. Confira pronto para ir. E lá eu não tinha medo. Eu não me importava com o que eles pensam. Eu só iria obedecer ao que Deus me chamou para fazer.
Então ela disse, eu impus as mãos sobre ele, orando por ele, ungindo, você sabe, apenas crendo. O filho da senhora foi completamente curado pelo poder do Senhor Jesus Cristo, libertado do câncer. Ela voltou e ouviu seu testemunho. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos e as filhas de Deus. E você está no lugar certo, na hora certa, fazendo exatamente o que Deus o chamou para fazer. Você pode não entender isso naquele momento. Você pode estar no corredor do Walmart. Ele disse, quero que você esteja aí procurando suéter amarelo ou algo assim. Você apenas tem que ouvir ser guiado pelo Espírito de Deus. E acredito que diz, bem, quero que você deixe Johnny no treino hoje cedo. Bem, não entendo porquê, mas sou apenas guiado pelo Espírito de Deus. Eu te agradeço, Senhor, porque é assim que somos. Somos guiados pelo Espírito de Deus. Eu chamo aquelas coisas que não existem como se existissem quando você diz, bem, eu não ouço Deus hoje. Chamo seus ouvidos aguçados, cheios de vida, cheios de vitória, que tudo que você é guiado pelo Espírito de Deus porque eu sou dele e ele é meu. Sou uma seta conjunta de Jesus Cristo. Cristo habita em mim ricamente pela fé. Eu tenho em nome de Jesus. Satanás, cale a boca e saia daqui. Faço o que a Bíblia me diz para fazer e digo submeter-me, portanto, a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá em nome de Jesus. E eu me submeto a Deus agora mesmo, dizendo, ei, sou seu em sua mente. Então em nome de Jesus, diabo, saia aqui e pare de me atormentar. Eu não estou ouvindo você. Bem, você nunca vai conseguir. Você sempre será pobre. Você nunca vai ter nada. Seus filhos sempre serão pagãos. Você sempre terá um marido que é significado para você. Você sempre terá uma esposa que não é boa para você. Ah, cala a boca, diabo. Eu me submeto a Deus. Eu resisto a você em nome de Jesus e você fugirá. Isso é o que a Bíblia diz. Então estou submetendo porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos e as filhas de Deus. Estou submetido ao meu Pai e ouço-te, Senhor. Eu ouço você, Pai. O bom Senhor. Eu te ouço, Senhor. E eu te agradeço, Pai. Você vai me guiar em tudo o que eu preciso. Cada João 16:13. Como será quando ele, o Espírito da verdade, vier? Ele irá guiá-lo em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas tudo o que ouvir, isso falará. E ele lhe mostrará as coisas que estão por vir. Ele nos mostrará as coisas que estão por vir. Isso é o que temos no show. Ele nos mostrará as coisas que estão por vir. Diga mais uma vez. Como será que quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele irá guiá-lo em toda a verdade? Porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ouvir, isso falará, e ele vos mostrará as coisas que estão por vir. Obrigado, Senhor, por nos mostrar que devemos vir como vigia na parede. E é isso que é guiado pelo Espírito de Deus. Ele nos mostrará as coisas que estão por vir. Ele nos mostrará as coisas que estão por vir. João 16:13. Acredito, Pai, que você está nos mostrando o que está por vir. Pai, no que diz respeito à América, no que diz respeito ao nosso presidente, expomos o nosso presidente diante de você e das decisões que ele está tomando agora em nome de Jesus. E a Bíblia, você disse em sua palavra para não aceitar conselhos dos ímpios. E eu oro em nome de Jesus, tenha um conselho piedoso ao seu redor, e ele não será um senhor Mco. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque ele será vitorioso em tudo o que fizer porque é guiado pelo Espírito de Deus. Agradeço-te, Senhor, porque Donald Trump tem um caminho para a experiência de Damasco. Você o sacode à meia-noite. E eu te agradeço, Senhor, porque você o trouxe a uma humildade diante de você, para que ele se humilhasse sob a poderosa mão de Deus e no devido tempo ele o exaltasse. E eu digo em nome de Jesus Cristo de Nazaré, seu caminho é reto. Que o vale da decisão, ele está fazendo as escolhas certas e as decisões certas em relação à América e onde deveríamos estar como nação. Eu oro pela mente dele para que ele não seja representante, tenha uma mente repudiada, mas ele tem uma mente que é uma mente cheia da palavra de Deus e uma mente que é uma mente de Cristo.
2 Timóteo 1:7 diz que Deus não lhe deu um espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente equilibrada. E eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra é verdadeira e que, Pai, se nos deleitarmos em ti, você nos daria os desejos do nosso coração. Nós nos deleitamos em você agora. E nós, o desejo do nosso Pai de coração, é ter uma nação que esteja pegando fogo pelo amor de Deus para a glória de Deus. Que nossa nação será uma nação que é uma nação sob Deus indivisível com liberdade e justiça para todos. Que, Pai, que a nossa nação será uma nação que tem a glória do Senhor. E se estamos a levantar e brilhar pois a luz chegou, que esta é uma geração que não provará a morte. Que seremos aquela geração que vê a vinda do Senhor Jesus Cristo. E estamos levantando nossos olhos porque sabemos que nossa redenção está aproximada. Cremos, Pai, que esta é a geração que verá o derramamento glorioso como sempre acreditamos. Veremos os mortos ressuscitados. Veremos os olhos cegos abertos. Vamos ver e ouvir os ouvidos surdos abertos. Veremos os mortos ressuscitados. Vamos ver os possuídos do demônio libertos pelo poder do sangue de Jesus Cristo. E agradecemos, Senhor, porque o maior mora dentro de nós. E temos uma espinha dorsal como um pé de cabra. E não vamos dobrar nossos joelhos à agenda demoníaca do gênero 30-2030. Não vamos dobrar os joelhos a isso. Permanecemos firmes em nome de Jesus. E chamamos aquelas coisas que não são como se eles foram. E dizemos que esta nação está se levantando em nome de Jesus, proclamando que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores está vindo e ele vindo em breve. E agradecemos, Senhor, porque podemos ser os únicos. Pois a colheita é abundante e os trabalhos são poucos, mas, Senhor, unja nossas mãos para trazer a colheita maior do que qualquer geração já viu antes. Pai, eu te agradeço, Senhor. Agradeço-te, Senhor, por ainda não teres terminado com a América. Você ainda não terminou com a Europa. Você não acabou com a África. Você não acabou com a Ásia. Você não acabou com a América do Sul. Você não acabou com o México. Você não acabou com o Canadá. Você não terminou. Pai, você agita todas as nações para sua glória. Ligamos agora mesmo. A colheita é abundante. A colheita é abundante. E digo que a Bíblia diz que Satanás cegou os olhos do incrédulo, mas de acordo com Efésios 1:18, que os olhos de seu entendimento seriam iluminados. Agradecemos, Senhor, que os olhos de sua compreensão sejam iluminados hoje. Tire as mãos dos olhos do incrédulo hoje, diabo. Você não terá nossos amados não salvos. Nós os chamamos nascidos de novo em nome de Jesus. Nós ligamos para eles gratuitamente. Nós os chamamos curados. Nós os chamamos entregues. Dizemos que não vão provar o inferno. Eles virão para o céu comigo. Dizemos em nome de Jesus, nossos filhos subirão e serão criados em nome de Jesus. A Bíblia diz criar seus filhos no caminho da palavra e no caminho que devem andar. E quando ficarem mais velhos, não se separarão dela. E invoco aquelas sementes que colocamos nas crianças para ensinar-lhes a palavra, para ensiná-las que, Pai, eles produzem muitos frutos em nome de Jesus. E chamamos nossos filhos no fogo por Deus. Chamamos nossos filhos, nossos netos no fogo por Deus em nome de Jesus. Não nos curvaremos aos espíritos demoníacos e não nos curvaremos. Estaremos em nome de Jesus. E nós temos a gloriosa glória, 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 glória dentro de nós. Agradeço a você, Pai, em relação às provas intermediárias. Convocamos os intermediários para serem um poderoso Pai da onda vermelha. Não uma onda política vermelha, mas uma onda de sangue, uma onda de glória do Senhor relativa a 2026 que não entrará em 2026 como status quo, mas será uma igreja que é sangue, a igreja, os resgatados. Que temos uma grande reunião de oração no dia 17 de maio. Ininterrupto e livre de qualquer força satânica ou demoníaca. Nós chamamos um grande avivamento sobre esta nação. Um grande avivamento de arrependimento em nossos púlpitos em nome de Jesus.
que cada um de nossos pastores começaria a pregar arrependimento e santidade na igreja como deveriam em nome de Jesus. Agradecemos, Senhor, porque este avivamento começa conosco. O avivamento começa com a nossa casa. O avivamento começa em nossas escolas. O avivamento começa em nossas igrejas. O revival começa em nossos shoppings. O reavivamento começa no nosso mercado local. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque de cada plano dos ímpios você ri disso. Você está rindo dos planos dos ímpios hoje. Você está rindo dos planos do inimigo enquanto eles tentam fazer todas as coisas que fizeram nas Olimpíadas e no Super Bowl. Você ri dos planos do diabo porque seus planos, Pai, para onde você trará os planos deles? Embora eles venham até mim de uma maneira, eles fugirão diante de mim 7. Isso é o que você diz. Se tentarem atacar-nos por um lado, fugirão antes de nós 7. Oh, eu te agradeço, Pai, porque a gloriosa igreja está surgindo. Nós o chamamos de salvos. Nós o chamamos de entregar. Chamamos o presidente Trump de protegido hoje. Agradecemos-te, Senhor, porque nenhuma arma forjada contra a sua vida prosperaria. Colocamos anjos ao redor dele agora mesmo em nome de Jesus. Pai, perto de seus filhos, perto de seus netos, Pai, que os anjos o estejam protegendo hoje. Nós te agradecemos, Senhor, por sermos abençoados. Agradecemos-te, Senhor, por sermos prósperos. Agradecemos, Senhor, por estarmos curados, sãos e bem em nome de Jesus. E chamamos aquelas coisas que não existem como se existissem. Que este é o momento para a igreja gloriosa surgir. Senhor, nós acreditamos. Acreditamos. Nós recebemos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nenhuma arma forjada contra nós prosperaria. Aplicamos o sangue e ouvimos a tua voz e a voz de um estranho não nos seguirá. Todos vocês estão firmes nisso hoje? Todos vocês acreditam nisso? Você tem que ser crente. Não somos mendigos. Você notou que eu não implorei nenhuma vez? Oh, Deus, você não vai fazer isso? Não, usei minha autoridade e falei com ela. Eu uso as Escrituras para respaldar isso. Encontre as Escrituras que pertencem ao que você acredita e use as Escrituras como uma espada contra o diabo. Você não é um crente implorante. Você é um crente que tem a autoridade de um crente que anda e pisa em serpentes e escorpiões e nada de forma alguma irá machucá-lo. Se você não usar a palavra contra o diabo, ele tentará dissuadi-lo de tudo e do que a palavra significa. Você tem que conhecer a palavra. E quando essa palavra sai da sua boca como estava saindo da minha, você simplesmente a fala pela sua boca e diz, é nisso que estou acreditando na palavra aqui. Nem sempre posso saber o endereço, é como o chamo. Mas eu conheço as frases, mas acredito de todo o coração que está é a palavra. Diz, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e será feito. A primeira parte disso é que se você permanecer em mim e minhas palavras permanecerem em você, você pedirá o que quiser e isso será feito. É tudo que está ligado à palavra. Orações apoiadas pelas Escrituras são respondidas. Encontre Escrituras que correspondam àquilo em que você acredita. Onde está? 1 João não, primeiro não. Este João 15:07. João 15:07. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. João 15:07. Vê? É importante.
Pai, eu te agradeço, Senhor. De acordo com João 15:07, a palavra é basicamente vida. E essa palavra orada trará os resultados que procuro. De acordo com João 15:07, se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, cremos, recebemos em nome de Jesus, famílias piedosas, casamentos piedosos, filhos piedosos, finanças piedosas. Você tem que fazer isso. Você não precisa ser implacável como o mundo quando se trata de finanças. Seja criterioso com quem você faz negócios. Bem, vou fazer negócios aqui. Não. Não seja criticado de forma desigual pelos incrédulos e deixe que você possa vender-lhes uma casa ou algo assim ou qualquer coisa, mas não vou entrar em acordo com os negócios quando se trata dos pagãos. Acho que encontro o melhor que posso para me alinhar com as pessoas que falam palavras, tanto quanto possível. Ser parceiros de negócios do mundo. Como ser, você sabe, como seus amigos muçulmanos. Não. Por mais que você não possa fazer isso, não faça. Tente se alinhar com pessoas que se baseiam em palavras. E mesmo alguns deles não são como você pensa que são. Aprendi, mas é por isso que sigo o que o Senhor me diz para fazer. Eu trabalho para mim. Trabalhe para o Senhor. Trabalhe para o Senhor. Trabalhe para o Senhor. Trabalhar para si mesmo, não com, você sabe, tentar encontrar pessoas. Eu aprendi que muitas pessoas simplesmente tentam bater em você. Ore por seus bebês hoje. Ok. Vamos orar. Sim. Vamos orar pelos filhos piedosos para que eles tenham um filho até o final do ano, se você não puder. Digamos que você não foi capaz de ter um filho e você diz, ei, eu quero acreditar em Deus para os filhos. Eu quero um filho piedoso como Braden. Eu quero uma filha piedosa. Eu quero gêmeos. Eu quero trigêmeos. Não sei. Acredite em Deus. Senhor, nós exaltamos esses pais diante de Ti, Pai. Nós te agradecemos por aqueles que estão acreditando em Deus, que estão acreditando em você como filhos, e esse é o desejo mais profundo de seus corações. Senhor, obrigado por ver isso e curar o que está faltando, o que está quebrado sobrenaturalmente pelo poder de Deus. O mesmo Jesus que ressuscitou dentre os mortos habita em você. O mesmo Espírito Santo. E eu agradeço a você por esse maravilhoso e poderoso poder de trabalho que habita neles, esse mesmo poder de trabalho milagroso que criará o que precisa ser criado. Se houver uma trompa de falópio faltando ou se houver algo que eles não têm e que precisam para fazer isso ter esse bebê. Eu te agradeço porque aquele poder de operar milagres está neles, vindo do mesmo poder do Espírito Santo que habita neles. E que tudo que falta, tudo que está quebrado seja restaurado em nome de Jesus. Agradeço que seu útero esteja em perfeita saúde. As trompas de falópio estão onde deveriam estar, que existe alguma coisa que o útero está correto, que tudo que não existe, não existe, os abortos espontâneos, as gestações são normais, que elas levam a termo em nome de Jesus. E oramos pelos órgãos reprodutivos do homem e pelas partes reprodutivas do homem. Agradecemos porque tudo o que precisa acontecer e que deveria acontecer, acontece em nome de Jesus. Próstatas, tudo. Eu acabei de ver isso naquele momento. Cura de próstatas, infecções de próstata, infecções contínuas de próstata sendo curadas agora mesmo em nome de Jesus. Sim. E por cima do ovo. E nós te agradecemos porque tudo o que acontece é o que deveria acontecer, acontece que aquele bebê é nascido até o fim em nome de Jesus. E se desenvolve como deveria. E nos regozijamos com isso naquela vida. Aquela vida que você dá de acordo com a palavra de Deus. Tu disseste na tua palavra que a nossa videira não daria o seu fruto antes do tempo. E nós afirmamos que sobre esses pais, nós, esses dizimistas, temos direitos de que se eles derem o dízimo e costurarem, isso é deles, essa é a herança deles. Esse é o direito deles.
E agradecemos a você, Pai, porque suas vinhas não darão frutos antes do tempo e eles carregarão esses bebês até o fim em nome de Jesus. E não só isso, Pai, mas agradeço-lhe porque seus partos serão fáceis e sem dor em nome de Jesus. Que não teriam todos os males que algumas mães têm quando carregam seus bebês. Que é que seus pés não vão inchar e eles não vão pegar todas essas coisas de gravidez. Que terão uma gravidez maravilhosa e terão partos maravilhosos e aproveitarão a maternidade. Eles vão aproveitar a gravidez e a maternidade. Pai, agradecemos que eles não tenham depressão pós-parto. Agradecemos que não haja depressão pós-parto. E se estiverem amamentando, que esses bebês mamem como deveriam, que peguem corretamente. Chamamos tudo para ficar perfeito nesses bebês quando nascerem. Suas pontuações a ficar são perfeitas em nome de Jesus. Como uma vaca Jersey. Sim. Que eles querem que essas mães produzam leite como uma vaca Jersey. O marido diz que sim, que não terão problemas em produzir leite para seus bebês em nome de Jesus. E que haveria abundância e transbordamento em nome de Jesus. Não há patos nem nada. Que tudo funcione como deveria. Que eles possam nutrir adequadamente seus bebês como você pretendia. Pai, agradecemos que esses bebês recebam o alimento que precisam para se desenvolver em suas mentes e em seus corpos em nome de Jesus. Observe o autismo. Falamos contra qualquer coisa que seja, sim, síndrome de Down, vários paus, qualquer coisa assim. Pai, agradecemos que esses bebês estejam sãos e curados em nome de Jesus. Que eles estão sãos e curados em nome de Jesus. Nada faltando, nada quebrado nessas crianças em nome de Jesus. E como eles nascem e são criados por esses pais maravilhosos, agradecemos que à medida que envelhecem ao que você disse em sua palavra, eduque uma criança no caminho que deve seguir e quando crescer não se desviará dele. E nós te agradecemos porque esses pais vão criar esses filhos até vocês da maneira que deveriam ser, como Ana clamou desesperadamente por seu filho e disse, Senhor, eu dedico esta criança a você. E se você me der um filho, eu o criarei como deveriam. E nós agradecemos porque esses pais vão criar seus filhos da maneira que deveriam. E essas crianças serão uma representação maravilhosa nestes últimos dias. E eles sairão e farão todas essas coisas maravilhosas para o Senhor. E Pai, nós te agradecemos por ver os corações desses pais. Você sabe qual é o desejo mais profundo deles. E nós chamamos essas crianças. Esses desejos mais profundos de seu coração. Você vê isso, Senhor. E agradeço-te que cumpras o que te pedem. Uno-me a eles em oração e agradecemos que esteja feito, que seja assim em nome de Jesus. Agora, eu tive uma visão sempre que ela estava orando. Eu vi um salgueiro chorão que tinha muitos corações. Em vez dos galhos das folhas do salgueiro chorão, vi corações neles. Agora, não era grotesco e assustador. Mas havia pequenos corações de bebê neste salgueiro chorão e eles estavam todos ligados uns aos outros e este salgueiro chorão e eu vi era algo sobre a glória e o que vocês estávamos orando para acreditar por essas crianças e eu e os corações orando pelos corações. Dessas crianças. Orando seja o que for que esteja aqui, que esteja ligado a isto. Isso é interessante porque nunca vi nada parecido antes. Mas não foi como um coração como você vê assim. Era como um coração de Dia dos Namorados. Mas eles eram pequenos corações. Rosas e vermelhas. Mas eles gostam que você possa vê-los neste salgueiro chorão. E eu achei lindo. Mas eles eram pequenos. Não é como se você visse grandes. Eles eram pequenos. Como você gostaria de $1.000? Avanço em relação a negócios imobiliários. Você não conseguiu uma casa. Você não tem conseguido receber um bom lar para sua família.
E o Senhor está abrindo portas agora mesmo para a casa dos seus sonhos, para um sonho, para a casa do desejo do seu coração de poder dizer, é nisso que eu acredito. Faça sua lista, anote-a e deixe-a clara. A visão entre você e seu marido e sua esposa ou o que quer que seja ou se você estiver sozinho, anote-a. É nisso que estou acreditando. 3 quartos, 2 banheiros, tanto faz. Acredite em Deus e escreva. E Pai, eu te agradeço, Senhor, por estar livre de dívidas ou algo assim. E eu te agradeço, Senhor, por você fazer isso acontecer em nome de Jesus. Uma casa que você pode pagar se sua fé não for endividada. Uma casa que seja acessível, que não seja muito para mim, que eu possa pagar e possa cuidar desse Deus que você tem isso e me dará favor para consegui-lo. Sim. Dê-me um favor para consegui-lo. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos-te, Senhor, por termos boas casas piedosas, casas com bons telhados, casas com bons carpetes, casas com bons isolamentos. Obrigado, Pai. Obrigado por você sempre se cuidar. Carros com pneus bons, carros que me levarão à igreja e voltarei. Esse é um bom carro que vai para o trabalho, que eu não preciso me preocupar se estou indo pela estrada, que minha esposa não vai chegar em casa a tempo ou não chegar em casa porque o carro não consegue. Pai, agradeço-te por essa paz porque temos bons carros que rodam bem para bons negócios. Esse Pai, que você nos dê favor com bons carros. Você acredita que há pessoas que acreditam em Deus para os carros? Agradeço-lhe, Senhor, Pai, pelo bom carro que me leva do ponto A ao ponto B e vice-versa e que não quebra na beira da estrada. Essa não é a sua vontade, Pai, que nossas esposas ou nossos maridos fiquem na beira da estrada preocupados se conseguirão voltar para casa. Pai, eu te agradeço, Senhor, por fornecer bons automóveis para nós. Obrigado, Senhor, por sempre cuidar de nós, por termos bons carros para dirigir. Você tem um bom carro e boas roupas. Obrigado, Senhor, por termos boas roupas. Pai, eu te agradeço, Senhor, por te representarmos. Representamos o melhor. Nós representamos você. Podemos nos vestir melhor. Se o mundo pudesse vestir-se da melhor maneira e ter bons sapatos, Pai, quanto mais você nos daria? Eu chamo essas roupas. Eu peço roupas bonitas e piedosas. Você não parece uma Jezabel. Você parece uma mulher bonita, apresentável e elegante. E roupas de maternidade para essas mulheres que vão ganhar sim. Isso é muito importante quando você está grávida. Lembro que orei por roupas de maternidade também, porque é difícil encontrar roupas bonitas que possam ter roupas bonitas. Eu rezei um pouco porque nós não podíamos comprar nenhuma roupa de maternidade para gravidez. Eles eram tão caros e só serviam para ter algo para usar por alguns meses. E alguém me deu todas as suas roupas e disse, sinto que o Senhor me disse para abençoá-lo com isso. Sim. E eu não fiz isso. E eram roupas incríveis e muito caras. Sim. Maternidade ou o que quer que fosse. Eu me lembro disso. Foi incrível. Então eu oro por todas essas mães que estão prestes a engravidar. Se você está ou já está grávida e simplesmente não tem roupas que caibam, nós pedimos isso para você em nome de Jesus. Hora da bênção. Sim. Boas roupas, boa maternidade. Você. Espere o Nexer inesperado. Certo. Certo. Acredite em Deus para grande. Eu costumava ir às vendas de garagem e procurá-los. Mas acreditamos numa colheita abundante para estas mães. Sim. É hora de ser a cabeça, não a cauda, acima e não abaixo. Sim. Estamos crendo nisso, Pai, que isso vai acontecer. Nós nos tocamos e concordamos naquele momento, Diane e eu. E acredito que você nos enviará um e-mail. E como se tivéssemos recebido todos esses outros e-mails. Tivemos tantos deles. Quando você ora, Diana, há uma unção sobre você para que os bebês creiam em Deus pelos bebês. E tem havido tantas pessoas enviando fotos de seus bebês dizendo, ei, este é meu filho milagroso. Deus me tocou. Não pude ter um filho e aqui está o bebê que queríamos mostrar a vocês. Sim, recebemos muitos deles. Nós temos o IA como, uau, Senhor, olha o que você fez.
Bebezinhos fofos também, né? Com seus chapeuzinhos. Os filhos são uma bênção do Senhor. Sim, é divertido. Uma família é divertida. É emocionante. Ele vê seu coração e como você é. Ele é tão maravilhoso. No que você está acreditando. Nada é muito grande, nada é muito pequeno. Lindos bebês, pequenos milagres. Sim. E você é uma boa mãe. Sim. H. Dino é uma boa mãe e tem sido uma boa mãe. Nada é muito grande, nada é muito pequeno. Jesus pagou o preço por tudo isso por muito e eu acredito que é hora de restituir o que você perdeu. Você pode ter sido uma mulher que teve muitos abortos espontâneos. É hora de restituição. É hora da vingança divina. Fique firme nisso. Estou acreditando no que o inimigo roubou. Estou ligando de volta em seu nome. Você recupera 7 vezes mais o que o diabo roubou. Você pode ter 7 vezes mais. São muitas crianças. Eu digo, ó, Senhor, estou entusiasmado com o diabo. Não sei. Seja o que for que você acredite. Estou acreditando no diabo, Senhor. Eu vou ficar tipo, não por isso 7 vezes. Aquele papai fica tipo, tudo bem, querido. No que você está acreditando agora? Eu acredito por 7 vezes. Eu sou, aleluia. Tudo de uma vez. Aleluia. Ele fica tipo, ó, minha fé está com você. Senhor, eu creio. Ajude minha incredulidade. Não. Não. Essa é a grande colheita excedente. Estou ligando de volta a 7. Ela, mas você vê sua esposa vai orar no canto. Sou o 7º diabo. Eu quero de volta. É uma colheita bem ali. Sim. Seria um golpe maior para a mãe. Sim. É. Lembra disso? Aquela senhora teve muitos bebês. Oh, Pai, nós te agradecemos porque você é o Deus mais do que suficiente. Você é o Deus mais que suficiente. E você está redimido o tempo. Você é capaz de resgatar o tempo. Para o Pai, você repreendeu o devorar por nossa causa. E ele foi repreendido em nome de Jesus. E acreditamos que o melhor ainda está por vir para o corpo de Cristo. Que estamos partindo com o ouro e a prata e nossos corações estão cheios de alegria. Eu amo essa escritura. Ó, eles partiram cheios de risadas. Então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de canto. Então disseram entre os pagãos, o Senhor fez grandes coisas por eles. Salmos 1, 2, 6, 2. Cante de novo. Então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de canto. Então disseram eles entre os gentios, o Senhor fez grandes coisas por eles. Você entendeu? Salmos o quê? 1, 2, 6, 2. Isso faz com que essa seja a sua escritura do dia. Sim. Ao encerrarmos hoje, encerremos com isto. Cante. Quero dizer que quero ler. Então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de canto. Então disseram entre os pagãos, o Senhor fez grandes coisas por eles. É isso que é. Aleluia. Então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de canto. Então disseram entre os pagãos, o Senhor fez grandes coisas por eles. Salmos 1, 2, 6, 2. Eu amo isso. É isso aí. Então nossa boca se encheu de risadas. Ah, diabo. Haha. Temos bebês. Temos dinheiro cheio em nossas contas e contas médicas e tudo já está pago antes do tempo. Ah, diabo. Suas bocas estavam cheias de risadas e suas línguas cantavam. Aleluia. Glória a Deus. Encontre uma boa música para cantar. E então disseram-lhes entre os pagãos, o Senhor fez grandes coisas por eles.
Então eles disseram a todos os povos pagãos ao seu redor: o Senhor fez grandes coisas por nós. Foi assim que nossos corações e nossas bocas se encheram de riso e nossa língua de canto. Você gosta disso? Eu gosto disso. Essa é uma boa maneira. Essa é uma boa maneira de se alegrar. Nossa, então boca se encheu de risadas. Isso é uma casa. Um coração alegre faz o bem como um remédio. E nossas línguas com canto. Então disseram eles entre os pagãos: ha 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 ha, diabo, ha ha, diabo, o Senhor fez grandes coisas por nós. Senti a unção em tudo isso, Diana. Que aquela escritura ali me atingiu com muita força em meu espírito. O Senhor fez grandes coisas por nós. Ah, Ele forneceu bons carros. Ele providenciou boas casas. Ele providenciou cura para nossos corpos. Ele providenciou libertação para nossas mentes. Ele nos deu para sermos a cabeça e não a cauda. Então nossa boca se encheu de riso e nossas línguas cantaram. Aleluia! Eu amo isso. Ó, Pai, nós te agradecemos por tudo que você fez pelo nosso país, porque nossa boca estava cheia de risos. Estamos olhando para isso. Estamos rindo da cara do diabo. Estamos rindo do plano dele. Ele não tem nada. Ele está falido, preso e enojado. Ele não vai mexer conosco. Ó Pai, eu te agradeço, Senhor. Agradeço, Senhor, por termos a vitória em nome de Jesus. Bem, louvado seja o Senhor. Oramos para que este vídeo o abençoe hoje. Nós amamos você. Obrigado por vir e orar conosco. Jesus não foi maravilhoso hoje? Eu senti sua presença. Então eu adorei. Eu amo apenas o que eu amo ser a singularidade. Essa é uma boa palavra? A singularidade. É meio feliz. Não sei. Eu não quero ser muito profundo. Você se afogou lá fora. Não seja muito profundo, Brandon. Você se afoga lá. Vai funcionar para você. Singularidade significa uma qualidade antiquada, incomum ou charmosa, muitas vezes de uma forma simples e notável. Bem, provavelmente não é essa palavra. Qualquer que seja. Bem, estou muito grato por cada um de vocês estar aqui. Eu realmente aprecio isso. Não sei. Eu acho que é exatamente como eu disse, é só que é assim que queremos viver a nossa vida. Só em paz com um riso, né? Estou tão cansado da desgraça e da tristeza. Digo a você, há esperança. Há reavivamento. Há coisas que eu sei que o Senhor está prestes a fazer muito mais do que tudo que ousamos pedir ou pensar. E estou tão animado por fazer parte disso e acredito que você faz parte disso. Ele guardou o melhor para o final e colocou os fechos e é para isso que estamos aqui. E você não está animado por ele ter trazido você a este mundo para um momento como este? Você poderia ter nascido há 150 anos, mas ele disse, vá agora. Por quê? Porque você tinha o que era preciso. Você foi feito para a vitória. Você foi feito para ser muito mais do que já é. Quanto mais Jesus tem para nós? Uau! Segundo, estou muito animado com isso. Mas até a próxima. Amamos todos vocês. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreveu, clique no sino de notificação, clique no polegar para cima. Faça tudo o que puder para nos ajudar com o algoritmo. Se precisar, me encontre no X na descrição: Facebook, Instagram, TikTok, tudo isso. Não siga mais ninguém aí tentando ser um imitador de quem somos muitos. Temos pessoas copiando, pintando,
colando e fazendo todo tipo de loucura por toda a internet, mas tentamos retirá-las o máximo que podemos. Não vá procurar. Basta olhar na descrição do vídeo aqui. Não se deixe enganar pelos convidadores porque são muitos. Não estou no WhatsApp. Não estou ligado em nenhuma dessas coisas pedindo nada. Não dê ouvidos a essas pessoas. Não no Telegram. Não. Não no Telegram. Telegram é uma farsa. Deus abençoe a todos vocês. Coloque um sorriso no seu rosto e uma música no seu coração. Jesus te ama e nós te amamos. Deus te abençoe e nos veremos novamente. Bye bye.